Nerds, geeks e afins, estamos todos aqui sucateiros para conferirmos o sexto episódio da terceira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e não é que talvez, finalmente, a terceira temporada esteja engrenando, alcançando um bom ritmo de apresentação de bons episódios? Pois é, mais uma vez aqui nessa semana posso dizer que eu me diverti bastante e curti a emoção da vez. Gostei, realmente. Sim, claro, entramos num certo típico episódio da franquia Star Trek, que é o de O Primeiro Comando. No caso, dessa vez, do nosso querido Tiberius. Pois é, Kirk está lá pela primeira vez no comando da USS Farragut. Pois que foi uma aventura interessante, né? Aliás, no começo, né? Vamos combinar também, né? É um episódio que ele já vai acontecendo logo de cara. Ele não tem churumelas. Como eu afirmei a respeito do episódio da semana passada, que eu até gostei bastante, né? Apesar de ele ter uns primeiros 9 minutos irritantes, depois, quando ele entrou na questão lá da ficção científica e foi cada vez mais, né, evoluindo na tensão, eu cada vez gostei mais da história. Aqui tudo já foi direto, na lata, sem firulas, ou seja, na verdade, um bom teaser, que exatamente, né, todo bom episódio de uma série de TV precisa ter um começo bom, instigante, né? Aí você fica, caramba, passa logo a abertura, né? Já tô careca de ver como é que é a abertura, musiquinhas, animações, tudo. Passa logo, eu quero ver como a história vai se desenvolver. Dá para dizer que foi o que aconteceu aqui neste episódio. O teaser é bom, ou seja, ele não tem enrolação, ele vai direto ao ponto, dá aquele suspense, né? Porque o Kirk fala que, caramba, tem uma coisa gigantesca ali, e você fica com a cabeça, a mente aberta, né? O que será? Vai, rola logo a abertura. Aí começar a ação. Sim, a ação começa direto. Ponto super positivo desse episódio, com certeza. Claro, como eu disse, um episódio ao estilo de O Primeiro Comando, que, claro, tudo isso aqui é derivado lá daquele grande episódio da série clássica, onde tivemos o primeiro comando do Spock, né? No Galileu 7. Um classicão absoluto da franquia. E por que a gente gosta desse tipo de episódio? Sim, nós gostamos. É difícil você achar uma pessoa que não curta esse tipo de produto, o episódio da vez de O Primeiro Comando, porque nós gostamos literalmente de capitães. Sim, a franquia é baseada na figura de um capitão. E um defeito, né, que, por exemplo, a Era de Latão ofereceu pra gente, é justamente ter os capitães titubeantes, a começar na série Discovery, que literalmente não tinha o capitão fixo, ele não era o protagonista, tanto que a cada nova temporada, ou quase, né, tinha a expectativa que iria mudar o capitão. Se tivemos na primeira temporada a Lorca, depois tivemos o próprio Pike na segunda, e na terceira começou algum mequetrefe, onde todo mundo desejava que fosse o Saru, né, mas não, né, ele foi logo deixado de lado para Michael meio que assumir no final daquela mesma temporada, né? Aí depois na quarta foi ela, na quinta derradeira também foi ela, enfim. Mas no começo a proposta inicial de Discovery era não ter a figura forte do capitão ali, como o protagonista do show. E isso, claro, pegou os fãs de surpresa, os fãs ficaram com, né, o nariz assim meio torcido para essa novidade, porque justamente a gente gosta da figura do capitão protagonista nas séries. E, portanto, por causa disso, nós gostamos muito de episódios sobre o primeiro comando. Toda vez que alguém senta na bendita cadeira do capitão e tem essa oportunidade, quase sempre ingrata, né? Obviamente, senão também não tem graça o episódio, né? E você vê o desespero. Aqui já tivemos em Strange New Worlds os primeiros comandos, acho que deu mais destaque foi justamente da Ortegas, né? Aliás, foi num bom episódio que eu gostei da temporada passada. Quem mais ficou na cadeira? A Laan, acho que não, né? Acho que a Laan acho que não ficou, né? Enfim, a Uhura também não, né? Até comentado aqui nesse episódio, né, que é só a segunda vez que ela pilota uma nave.
Foi uma das poucas piadas, aliás, algo a ser dito também nesse episódio, né? Ele não exagera nas piadas. As piadas, aliás, elas estão no ritmo padrão do que é Star Trek, que é aproveitar a situação para fazer uma certa graça, não empalhaçar um certo personagem, como por exemplo, muito se faz aqui em Strange New Worlds, de detonar com a figura do Spock. Spock aqui nesse episódio está muito bom, ele está naquela postura elegante, que compreende o que está acontecendo em volta, né? O bom conselheiro, de fato aqui, ele ajuda a salvar a questão da vez. Claro, no episódio de O Primeiro Comando, sempre tem essa figura do cara que ajuda, né? Que dá aquela força, tipo, vai meu filho, eu sei que você consegue porque você tem potencial. Basicamente isso. Não deixa de ser um clichê esse formato de episódio, mas, como eu disse, todo trekker gosta pela causa que eu já expus. Enfim, logo de partida então, temos uma boa abertura, instigante, né? Temos a capitã ali da nave, a Kirella, acho que é o nome dela, aquela vulcana, né? E eu não sei se isso está no cano, não desrespeita, não sei, porque não sei que todo mundo sabia que o que o Kirk, né? Ele era um primeiro oficial ali na Farragut, dos tempos antigos, mas não sei se já havia menção de quem era o capitão da nave, né? Mas isso não importa, para falar a verdade, de qualquer forma, né? Ele cai na situação que sim, a nave é atacada ali. Aliás, a nave não é atacada, né? Quem é atacado é o planeta que eles estão ali fazendo pesquisas que está entediando o Kirk. E ele faz aquela proposta, né, para, né, ter um pedaço de ação, se é que você me entende. E ele quer que vá um grupo avançado lá para o solo do planeta, né? Não ficar com pesquisas ali a bordo da nave, coisa mais entediante, né? Um detalhe que eu posso reclamar do comportamento do Picard, de novo do Picard, o comportamento do Kirk aqui nesse episódio, é que justamente quando ele vai falar, dar essa ideia para a capitã, ele vai todo pimpão, serelepe, pulando, né? Rapidinho, né? Ali da baia de ciência até a cadeira da capitã e fala, pô, vamos lá, né, vamos mandar uma turminha, tipo eu, né, principalmente, vamos lá, e não, né, eu achei a persona ali do Kirk um pouquinho, né, não muito interessante, bem mais jovem, né, vai naquelas, mas de qualquer forma, ainda bem que o capitão não aceita a ideia dela, porque o planeta é defenestrado poucos momentos depois. Aliás, num visual fantástico, né, que a gente vê. Aliás, naquele momento ali, a gente nem percebe que o planeta foi de arrasta, né? Porque ali parece que é só uma explosão ali no começo. Claro, acabaria com o planeta inteiro aquela explosão, né? Mas a gente não tem a dimensão exata do que foi, né? E não mostra também, né, qual o tamanho da nave que o Kirk fala que, caramba, é grande, muito grande. É bacana, o teaser realmente é empolgante. E a partir disso, né, claro, a gente tem logo em seguida, depois da abertura, um pequeno problema e, claro, a Farragut está completamente avariada, todo mundo já se ferrando, toda a tripulação ali aos cacos e barracos, aos trancos e barrancos, melhor dizendo, né, como se dizia antigamente, e, claro, imediatamente, né, temos depois de um pedido de socorro, aparece a Enterprise ali naquela elegância de sempre, né, tipo, opa, deixa eu salvar aqui a nave amiga, né, e é bacana, esse tipo de cena é sempre empolgante, né, ok, se desenvolve o negócio, só que logo em seguida a gente percebe que a Enterprise é engolida literalmente pela nave, que aí a gente vê o tamanho daquela nave dos inimigos e caramba, parece não parece não, é um bicho, né? Porque é uma boca, né, que fecha, engole a Enterprise literalmente, parece uma mistura de dragão com uma tartaruga, não sei que diabo é aquilo, mas é bacana, né? E durante um tempo até fiquei pensando que aquilo ali era tipo uma baleia, né, que vai andando pelo espaço, né, algo do tipo. Mas aquele negócio realmente era mais para uma nave do que, quer dizer, não tinha nada de ser vivo, aquilo ali era mas realmente uma nave, né. Depois eles descobrem, não sei em que momento, que eles são saqueadores. E lá dentro do bucho da nave tem várias naves que foram engolidas, comidas, né? É um conceito interessante, bacana. Claro que o foco ali do episódio não é apresentar um conceito talvez de ficção científica chamativo, que possa
deixar todo mundo interessado. Não é essa a ideia, mas isso acaba acontecendo lá no finalzinho do episódio, que engrandece, na verdade, ele, porque a gente pode combinar também. Claro, estamos no modelo de episódio de primeiro comando, mas também estamos na situação de um monstro da semana, ou seja, é uma questão de vencer o inimigo da vez, a partir das dificuldades que ele vai impondo à tripulação, ou no caso aqui, às tripulações, né, porque ficou realmente duas histórias bem isoladas. E seria nessa batida até o final que vem aquela surpresinha marota e legal, que eu gostei bastante, para falar a verdade. Depois a gente, claro, a gente faz uma conexão com alguma coisa, né? Que sempre eles têm que puxar de algum momento alguma referência, não é mesmo? Se eles têm que sempre fazer isso, mas de qualquer forma. Falando nas histórias paralelas, né, que vão acontecendo, é legal que eles realmente separam a tripulação que vai ser depois a próxima missão de 5 anos da Enterprise e o que é a Enterprise do Pike, né, a tripulação dele, ou seja, os novos personagens. Eles ficam de um lado com a Enterprise e toda a futura Enterprise está ali do que sobrou da Farragut, né? Então lá temos o Kirk, a Uhura, a Chapel, o Scott, o Spock e acabou, né? Só isso, né? Mas tá o elenco quase inteiro lá, né? Só faltou quem ainda não foi apresentado, né? O McCoy e também Sulu e Chekhov. Mas o resto tá lá. E foi bacana, né? Eles terem separado exatamente o que é o show que ele vai se desdobrar daqui a pouco, né? No finalzinho ali da quarta, ou quase toda a quarta temporada, ano que vem, que é exatamente essa transição para o comando, aí sim, oficial do Kirk. Como sempre também, né, voltando ao tema, né, a gente sempre tem que ver nesse tipo de episódio, primeiro o cara que está sentando ali na cadeira pela primeira vez, titubear, falhar, ficar inseguro. Isso é normal. Isso não é, por exemplo, o que a gente sempre critica, né, que, por exemplo, né, os personagens masculinos do show ou da Era de Latão são inferiorizados perante as figuras femininas. Não, não é o caso. Aqui é uma certa necessidade de roteiro, de tipo narrativo, né? A obra pede isso, que a pessoa sentada na cadeira realmente fique insegura e vem alguém para falar, opa, amigo, você pode. É o que acontece sempre e isso é difícil mudar. E vamos combinar, mais uma vez, funcionou bem. Principalmente porque as duas linhas narrativas encontraram suas soluções para os seus problemas. Se o Pike na Enterprise estava com o problema de estar no bucho do negócio lá, que tinha aquele cordão umbilical, né, injetado ali na Enterprise, e, claro, interferindo completamente, né, porque sempre precisam ficar indefesos para a aventura ter algum sentido, né? E enquanto isso, na Farragut, eles tinham um problema que todas as soluções primeiras que o Kirk pensava acabavam resultando em ponto negativo para eles, né? Era sempre um revés. Mas é naquelas, né? Sempre você consegue imaginar, pelo que a gente já conhece da personalidade do Kirk, que sempre que ele está numa situação que parece que ele está um pé atrás, ele não consegue avançar no jogo, no tabuleiro do jogo, na verdade, ele já está maquinando alguma coisa. E foi exatamente o que acabou acontecendo e, digamos, também não desvirtua o que o personagem é em si, ou sempre foi, porque havia uma tendência também eles deixarem uma coisa diferenciada para os tempos modernos, e é patati patatá, como sempre acontece aqui na Era de Latão. Mas não, o que precisava ser inseguro é ok, é do gênero, depois ele veio com todo o jeitão, a estratégia do Kirk, né? De sempre ter aquele lance de improvisar, se arriscando bastante, talvez, mas nunca achando que está fazendo a coisa errada. Ele sempre está fazendo a coisa certa e ele acaba inventando um certo truque, que também sempre foi o charme dos episódios de Star Trek, é que a solução, no fundo, ela é simples, né? Ela não é super complicada, não é uma tecnobaboseira de fato, é um truque. Quando a gente vê o que acontece no final, a gente fala, pô, bacana. E uma coisa que também é interessante é que se valer daquelas coisas lá do telefone, né? Tinha a ver, né? Era uma conexão, né? Com exatamente o ataque que era feito através de um cordão umbilical, ela resolveu o problema através também de fios. É uma jogadinha interessante, marota, né? Que também tem a ver com o título do episódio, que se remete à cauda lá daquele bichinho dos vulcanos.
porque se conectando também com a ideia de ser uma coisa de cauda, de fio, e por aí vai. É bacana. A solução também é elegante, digamos assim. É bacana. Foi um roteiro bem feito. E claro, quando você vê o título do episódio em si, você pensa que, claro, já havia um preparo e também naquela coisa que eu comentei da persona do Kirk, ele já está pensando numa solução, mesmo que a gente talvez não perceba. Depois que ele vem, apresenta a solução, você fala, ah tá, ele já tinha sacado antes, e digamos só estava enrolando, quem sabe, né? Esperando bons estímulos. Que sempre foi uma coisa característica da série clássica, exatamente a relação do Kirk com Spock e McCoy, que era justamente, depois, claro, com todo mundo ali, os outros oficiais, ele se valer das ideias que eram ofertadas para ele, e aliás qualquer capitão faz isso, né? Preciso de soluções. Quais são as suas ideias, pessoal? Apresentem. E claro, você poder avaliar. O Kirk sempre me passava, eu sempre tive essa sensação, desde que eu era um moleque e comecei a assistir Star Trek, que ele sempre tinha a ideia, a solução pronta na cabeça dele, mas ele sempre precisava da opinião tanto do Spock quanto do McCoy, que era justamente a coisa fria e a coisa emotiva, para ele se decidir de fato. Mas, quer dizer, ele já estava decidido, ele só precisava que os dois confirmassem para ele qual é o revés e qual era o bônus da situação. Embora pudesse se trocar a situação, né? O Spock podia estar mais com razão do que o McCoy, mas enfim, a solução ele sempre tinha, porque ele sempre foi o mais inventivo de todos, com certeza. Embora, claro, alguém pudesse dar um pitaco aqui e acolá. Como foi o caso aqui, que numa certa situação onde não tinha mais phaser na Farragut, o Kirk perguntou, tá, então me dê uma solução, Spock. E ele mandou os torpedos lá para o bucho da espaçonave e acabou explodindo com aquilo tudo. É bacana. Solução boa. Já a solução lá do cordão umbilical na Enterprise foi uma coisa um pouco mais corriqueira, não é tão assim que soe como, sacada boa, original. É só uma coisa meio, realmente, sem muita inspiração, mas ok, também era bacana, porque lá, digamos que o charme do que estava acontecendo na Enterprise é justamente a gente ver que o ataque que a nave estava sofrendo não era apenas de um inimigo desconhecido. O inimigo estava a bordo, tinha dois, né, indivíduos lá dos atacantes andando aquele formato esquisito, parecia aqueles mergulhadores de antigamente, né, ficavam naquele balanço bem leve, a passada, né. Por um momento também me soava uma coisa meio Borg, eu falava, não mexe nisso. Eu fiquei com um certo receio, ainda bem que não foram por aí, né, ainda bem que não foram. Ok, e tá, eles precisavam fazer uma certa referência a algo, né? Tudo bem que até aí, tudo isso já podia ser. Eu confesso para vocês que eu não senti que estavam copiando de alguma coisa, né? Mas no final, quando veio a solução, que exatamente, né, todo aquele ser ou aquela nave esquisita e os indivíduos que estavam lá dentro e os inimigos de fato, né? Quando conseguiram destruir aquela espaçonave gigantesca, né, e depois contabilizaram as pessoas, que no primeiro momento até achei, né, e haviam 7.000 vidas, eu achava que estavam todos eles a bordo das naves, né, mas se bem que depois haviam citado antes também, né, que uma nave Klingon, por exemplo, todo mundo tinha morrido porque haviam perfurado e o ar tinha ido embora, né. Mas ele se revelou que todos eles, sim, eram daquela espécie que foi completamente abatida. Todos os 7.000 morreram. Bacana, legal. Só que teve aquele ponto de virada que, na verdade, todos eles eram seres humanos. Depois teve a explicação histórica, que foi uma primeira missão, muito tempo antes da dobra espacial, da invenção, né, pelos terráqueos, pelos seres humanos, antes dos vulcanos chegarem, que eles mandaram alguém, né, um grupo, né, os melhores cientistas, né, os melhores exploradores, irem ao espaço e um dia retornarem. Só que eles retornaram errados. Claro, isso é uma citação óbvia ao primeiro filme de Star Trek no cinema, né? É o Vidir, né? É a Voyager que foi ao espaço profundo e retornou como uma grande entidade gigantesca. Claro que eles encolheram bastante, apenas uma grande nave que parecia grande para Detel, mas era uma devoradora de mundos, né? Ah lá, meio Thanos, talvez. Talvez foi uma referência também chupinhada dos filmes da Marvel, embora ainda o Quarteto Fantástico não tivesse sido apresentado, né? Porque é onde se apresenta de fato Thanos. Não sei, talvez sim, talvez não, né?
É curioso que é uma nave, os inimigos tinham uma nave saqueadora, né? Eles engoliam as espaçonaves para ir desmembrando, coletando coisas, tudo, né? Mas por que eles precisavam destruir o planeta? Isso ficou um pouco meio assim, meio vago. Era uma questão de energia? Não sei, não realmente não entendi. E claro, um ponto negativo do episódio é que eles de fato não explicaram como que aquela tripulação que foi para uma viagem geracional, obviamente, né, se passaram 200 anos, né? Como que eles ficaram maldosos dessa maneira, a ponto de que, naquele instante onde o Pike, né, está prestes a ser morto pelo inimigo, e ele decide não matar o capitão, e o Pike se pergunta, mas por que ele não me matou? Tá, ele não me matou porque ele era um humano, no final das contas, mas por que todo mundo lá, os outros, né, estavam naquele comportamento saqueador? Não dá para entender, né? Uma coisa que ficou mal explicada, e poderia ter sido explicado, sim, até naquela mesa de reunião, não sei. É uma coisa, porque é aquela coisa, né? Sempre, né, que uma nave explodida tem um registro ali boiando pelo espaço. E eles podiam muito bem, né, pegar e fazer uma pesquisa maior, digamos assim, e nos ofertaram uma explicação mais decente de que por quê, né? Se bem que, né, o Vidir lá do primeiro filme no cinema, acho que não tinha uma grande explicação de fato porque ele virou uma entidade. Mas é que ele foi longe para dedéu, depois voltou, né? Mas deixa para lá. Enfim, não importa. A questão é que houve inspiração de fato. E sim, o episódio todo centrado no Kirk, ele foi muito bem composto, muito bem desenvolvido, né? Que até hoje, né? Eu até comentei em algum vídeo, não foi agora, não foi nessa temporada, foi acho que na temporada passada, na temporada 2 aqui de Strange New Worlds, que eu disse que o teve que o Kirk estava aparecendo aqui em Strange New Worlds, ele estava numa situação quase de linhas alternativas, ele não estava assim num ponto onde ele estava verdadeiro. E aqui talvez pela primeira vez ele é ele, ou a segunda vez, né? Mas de fato, talvez aqui é oficial, aqui se apresentou o Kirk, se apresentou para a futura transição, ali em meados da próxima temporada, e com certeza a quinta temporada vai ser com acho que 100% ou talvez 80% já uma Enterprise na futura missão de 5 anos, aí já comandada pelo Kirk. É, bacana. Sim, um resumão do episódio. Ele é interessante, focado no primeiro comando, tem um bom inimigo, a questão para resolver as duas linhas narrativas é boa, tem a ver com o inimigo também, e a solução final, ou a surpresa também final, é muito boa, e principalmente o que foi feito com o personagem Kirk é muito aceitável, não tem nada de errado. Dá para perceber que eles tendem a realmente produzir um Kirk que a gente gostava antigamente. Tudo bem, ele ainda está na persona de Jim Carrey, mas a gente vai aceitando aos poucos, né? Claro, houve um agrado aqui aos fãs quando ele sentou na cadeira pela primeira vez ali, né? Ainda titubeando, mas sentou na cadeira ali do capitão e fez aquela pose clássica que o Kirk fazia, né? Que o William Shatner fazia para o seu Kirk. E claro, todo mundo gostou desse momento, né? Aquela coisada de perna, abre os braços ali nos apoios da cadeira, cruza a perna, faz aquela cara de típica de Shatner e tudo bem, bacana. Foi divertido, valeu o fanservice também. Em geral, de novo, gostei muito do episódio, já havia dito, já demonstrei vários pontos que eu gostei. Todos os personagens estavam bem. Aliás, falando do personagem, um destaque que a gente pode dizer também é para o Scott, né? Que para ele coube a pior parte da solução maluca do Kirk, né? Que foi exatamente que você fica pensando, qual foi a solução? Depois você vê o episódio e fala, mas o que ele fez de estranho? Por que ia doer mais para ele? É porque ele teve que jogar fora as duas nacelles da Fargoth, da nave, né? Que é, se Kirk já tinha um carinho, né, quase não, afetivo mesmo com a Enterprise, o Scott também sempre teve, né? Os dois, acho que foram os mais apaixonados pela Enterprise. Né? A gente não pode duvidar disso, né? E ali a gente sente que ali foi um aceno, como se diz hoje em dia, né, dos roteiristas, que, claro, a gente sabe que o Scott, que vocês amam, tem esse comportamento, tem esse sentimentalismo, né? E um falar para o outro que, pô,
a solução nossa para a gente se salvar é jogar fora as duas nacelles. Claro, isso dói no coração dos dois. E foi bacana também, foi bem divertido. Spock, comentei levemente, mas ele não foi depreciado aqui no episódio, estava bacana. Uhura também estava legal, a Chapel também, como não. A Lan, todo mundo estava no seu lugar. A Una, né, number one, estava todo mundo certinho, não tinha nada o que duvidar. Realmente um episódio bem escrito. Então, para ele, portanto, para o 6º episódio da 3ª temporada de Star Trek Strange New Worlds, eu tenho que dar uma nota boa. Se eu já gostei bastante do episódio da semana passada, que eu cheguei a dar 3,5 asteriscos, não, eu cheguei a dar 4 asteriscos, né? Claro, para esse aqui eu preciso dar um pouquinho mais. E vai ser, sim, 4,5 asteriscos. Mas se você gostou tanto, por que você não dá a nota máxima de 5? Porque, eu não sei, isso aqui não é um clássico. É um episódio, um clássico. Um clássico é aquele que oferece pra gente uma nova forma de narrar uma história. Por exemplo, Galileu 7, lá na série clássica, foi um clássico, porque ele elaborou um jeito de se contar histórias. O primeiro comando. Isso aqui é um outro primeiro comando, ou seja, não é uma história que é basilar, né? Ela não forma uma base para futuros episódios. Isso aqui ele está dentro de um contexto já estabelecido para aquele episódio clássico. Portanto, ele não é um clássico, é um episódio muito bom, sensacional. Gostei bastante. E também o episódio se torna genial porque tem esse contexto final de que, no fundo, todo mundo era ser humano. A questão também sempre vale dizer, né? É uma metáfora para maturidade, né? Você precisa evoluir. No caso, o Kirk ele tem um bom potencial de evolução. Pode ser um grande capitão no futuro. Aquele pessoal que foi ao espaço na aventura voltou como inimigo. Sabe-se lá por quê, né? Não foi explicado pra gente. De qualquer forma, um episódio sensacional. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam comigo, deixem aqui nos comentários pra gente trocar ideia. É isso.